Olá, eu me chamo Célia Regina, trabalho no Hospital das Clínicas, no Centro de Referência em Oftalmologia, e hoje vou estar falando para vocês um pouquinho sobre as parasitoses. Vai ser um curso, uma conversa básica, só para poder estar relembrando os tipos de profilaxia. O objetivo principal dessa aula é falar para vocês, para discriminar as principais parasitoses que são um grande problema de saúde pública e acometem muitas pessoas, principalmente crianças. Capacitar os agentes comunitários de saúde para que eles transmitam para a sua comunidade os cuidados para a prevenção contra as parasitoses. Hoje, um grande problema de saúde pública, então a gente tem que ficar muito atento à questão das profilaxias. As parasitoses têm uma relação direta e estreita entre dois organismos, ou seja, tem o parasita e o hospedeiro final, que geralmente é o homem. Ocorre geralmente em regiões menos desenvolvidas, tem uma alta prevalência e também é muito prevalente em climas quentes. As doenças mais comuns são as intestinais, então por isso a gente vai se ater geralmente aos parasitas que causam esses problemas de doenças intestinais. Os agentes etiológicos mais comuns são os helmintos ou protozoários. O que é importante saber sobre a parasitose? A parasitose está relacionada às condições higiênico-sanitárias. E isso é bem falado, bem discriminado, e a gente tem que ficar bem atento a essas questões. Atinge principalmente crianças em idade escolar, mas também acomete idosos e pessoas do sexo masculino, mais uma vez devido à falta de higiene pessoal. A instalação da parasitose depende da carga parasitária, da desnutrição e da imunologia do hospedeiro. Então, quanto mais carga parasitária o paciente ter, mais profunda será a doença. Com isso vai causar desnutrição e vai abaixar a sua imunidade. Ou se ele tiver com baixa imunidade, a carga parasitária vai aumentar e vai gerar ainda mais a desnutrição. A profilaxia também é muito importante. O que a gente entende por profilaxia? Que são as medidas para prevenir ou atenuar a parasitose. E como que a gente faz isso? Através do tratamento, ou seja, tratar com o uso de medicação e com isso evitar a progressão da doença. A gente tem que sanear. Então, saneamento básico é a chave para tudo, para evitar as parasitoses. Então, nós temos que ter o destino adequado dos dejetos e do lixo e um tratamento de água para consumo. Com certeza isso vai controlar a transmissão da doença. E temos também que educar, que é o ponto-chave que a gente vai querer falar aqui sobre isso. A educação sanitária tem um importante papel de induzir a população a adquirir hábitos higiênicos que promovam a saúde e evitem doenças. Então é muito importante a gente estar educando para melhorar essa questão para evitar as doenças e estar sempre prevenindo. Os parasitas intestinais, os mais comuns são, que também são denominados de entoparasitoses, e os patógenos intestinais mais frequentes são os helmintos, da classe dos nematelmintos. Aí a gente tem os ascaris lumbricoides, que é a lombriga, e o trichuris trichuira. É importante lembrar que a lombriga é o maior verme que se encontra no intestino humano. Aí nós temos os ancilostomídeos, que é o Nectar americanus, Necator americanus e o ancilostomas do Adenale. E dos protozoários nós temos a Entomoeba histolítica e a Giardia lamblia, ou do Adenalis. Então vamos começar com os helmintos, dos nematelmintos. São vermes do corpo cilíndrico e alongado.
vivem na água e na terra. Aí nós temos o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga. Como eu já disse, é o maior verme no intestino do homem. Ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos contendo larvas. E a doença que ela dá chama denominada ascaridíase. Aí nós podemos ver aqui o ciclo. Nós podemos ver aqui o ciclo da Ascaris lumbricoides. Então a gente pode ingerir os ovos através de alimentos e água contaminados. Aí ele desce por todo o organismo e vai para o intestino grosso. E quando tem a doença, então geralmente às vezes ele sobe pelo esôfago e sai até pelas narinas, como vocês podem ver aqui nessa foto. O próximo que nós temos, ainda da classe dos helmintos, é o Trichuris triquira. É um verme fusiforme, menor que o Ascaris lumbricoides. Parasita o intestino grosso do homem, também. Ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Então, vocês podem ver que o sistema de contaminação é o mesmo, a forma de contaminação é a mesma. E a doença é conhecida como trichuríase. Aí aqui a gente tem o ciclo dela também, então é pela ingestão dos cistos, né, que desce pelo todo o organismo, pelo sistema digestório e vai para o intestino. Aí nós temos as fases, né, também do tipo de larva, e as doenças que ela causa, então a gente pode ter os sintomas que dão prolapso retal ou paqueteamento digital, que é essa forma que dá nas mãos. Como vocês podem ver aqui, ó, fica dessa forma. Então isso aqui chama baqueteamento digital e aqui o prolapso retal. Agora nós vamos falar sobre a classe dos ancilostomídeos. Esta família de nematóida desencadeia um processo patológico crônico que pode levar à morte. A doença é denominada ancilostomíase, ou popularmente conhecida como amarelão, e como vocês podem ver aqui na foto, também como a doença do Jeca Tatu. Tem duas fases de desenvolvimento, ela se desenvolve no ambiente e no hospedeiro, que é a fase parasitária. Os mais frequentes ancilostomídeos são Necator americanus e ancilostomas do adenale. O ciclo de vida do ancilostomídeos, ele pode ser pela via oral, ou então pela absorção da pele, através da pele. Então, o homem pode pegar das duas formas, ingerindo, né, a larva, ou então através da penetração pela pele. E aqui a gente tem uma foto que é do bicho geográfico, então seria dessa forma. Ocorre pela ingestão ou penetração cutânea das larvas filaroides, porque ela tem 3 fases, essa larva, e geralmente aqui entra no homem a L3. Aí nós temos os principais sintomas desse parasito, dessa parasitose a febre, diarreia, abdômen distendido, anemia, emagrecimento, entre outros. Agora vamos falar sobre os protozoários. Alguns protozoários podem parasitar, são parasitos, né, e causam doença nos homens, sendo eles entamoeba histolítica, que fica alojado no intestino grosso e infecta com a ingestão de alimentos e água contaminados. Giardia lamblia ou Giardia do adenale, que é a doença denominada giardíase, parasita intestinos dos seres humanos também. Pega através do contato com fezes de pessoas contaminadas. Aqui a gente tem uma ilustração
de uma ameba. E aqui a gente tem a ilustração de uma giardia. Como que é o ciclo de vida da ameba? Então a gente ingere o alimento contaminado com os cistos da ameba, aí desce todo para o nosso trato digestivo e a gente evacua o cisto de novo e começa todo o ciclo. Então os cistos chegam no intestino, transformam-se em amebas, causando diarreia e produzindo mais cistos. No caso da giardíase, o ciclo também é isso, a ingestão de cistos através dos alimentos. No nosso organismo, esses cistos se transformam em trofozoitos, aí ele se reproduz assexuadamente, e aí ele volta de novo, sai pelas fezes, e aí ele vai para o ambiente e forma o cisto novamente. Quais são os principais sintomas da enteroparasitose, ou seja, então os parasitas que causam problemas intestinais a gente chama de enteroparasitoses. Então os principais sintomas são dores abdominais, diarreias, gases, falta de apetite, perda de peso, náuseas e vômitos, tosse, febre e falta de ar, anemia, coceira no ânus, vontade de comer terra, areia e tijolo. Em crianças, o quadro de diarreia crônica gera desnutrição e compromete o desenvolvimento físico e mental, diminuindo o rendimento escolar. Por isso que é importante que vocês, no dia a dia de vocês, façam palestras ou informem sobre esses parasitos, principalmente onde tem muita criança e para a gente poder evitar esse tipo de problema. Quais são os tratamentos? Tratamento diagnóstico é feito através da análise do exame de fezes. A medicação mais utilizada são da classe dos benzimidazóis e o metronidazol. Qualquer medicação tem que ser tomada com prescrição médica. Então a gente tem que levar o paciente ao médico para ele poder prescrever. Associada à medicação, medidas profiláticas para a prevenção. Isso, dentro das parasitoses, é o mais importante. Quais são as profilaxias, as medidas mais importantes para a prevenção que nós devemos ter? Lavar bem as mãos, antes e após as refeições, após ir ao banheiro ou coçar as partes íntimas. Lavar bem os alimentos, como as frutas, verduras e hortaliças. Não comer carne crua ou mal cozida. Lavar bem as roupas de cama e limpar sempre a casa. Andar sempre calçado, principalmente para a gente evitar se contaminar com os ancilostomídeos, que lembra que eu mostrei que faz o bicho geográfico. O uso correto dos dejetos em fossas sépticas, caso não tenha rede de esgoto. Beber sempre água filtrada ou fervida. Tratar a população com medicação. A educação sanitária ou educação em saúde com folhetos e palestras para a comunidade. Usar medicação quando necessário. Não deixar crianças brincarem em enxurradas, águas de enchente, lagos ou fonte. Então essas medidas são muito importantes para a gente evitar parasitose. Isso faz parte da educação sanitária e com certeza os agentes comunitários de saúde vão estar fazendo um bom trabalho ao levar essas informações para a sua comunidade. Então, os agentes comunitários de saúde têm um papel fundamental neste trabalho. Divulgar para prevenir. Conhecendo as enteroparasitoses, os agentes comunitários de saúde irão estimular as pessoas da sua comunidade a adotarem as medidas de prevenção.
visando a saúde e o meio ambiente, promovendo a saúde através da educação para a construção de ambientes saudáveis. A educação sanitária é o caminho para uma melhor qualidade de vida. Invista na prevenção, não espere a doença chegar. A saúde preventiva faz bem às pessoas e ao meio ambiente. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, eu sei que foi breve, mas é justamente só para informar sobre os principais meios de profilaxia para a prevenção das enteroparasitoses.